Meus irmãos, Deus abençoe a todos. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 1,18, diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus por quê, irmãos? Porque foi na cruz que a morte foi derrotada, foi vencida. Foi na cruz que o Senhor Jesus tirou o império do domínio do diabo sobre a morte, livrando aqueles que temem a morte. 2,14 do livro de Hebreus. Então, irmãos, os salvos, os que creem, já não temem, não vivem atormentado com o medo da morte, porque Cristo venceu a morte na cruz, morrendo por nós, ressuscitando e nos dando a vida de ressurreição. Então a centralidade do Evangelho está no Cristo crucificado. No Cristo que carregou na cruz as nossas transgressões. O Cristo que se fez maldição por nós, morrendo na cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Ora, irmãos, temos a vitória pela cruz de Cristo. E ao ouvir o evangelho da cruz, recebemos o Espírito de Deus na pregação da fé, como está em Gálatas 2, versículo 1 e 2. Cristo e este crucificado era o assunto do apóstolo Paulo. E ele podia dizer o que nós devemos dizer: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Veja, irmãos, o ego, que é o princípio de Satanás vencido na cruz, o princípio do orgulho, de toda soberba, de toda arrogância, é o próprio diabo. Se você ler o capítulo 14 do livro de Isaías, você vai ver isso. Quando ele disse: subirei acima das estrelas de Deus, os anjos, serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho, soberba, poder, glória, arrogância é o princípio de Satanás. Por isso, irmãos, a altivez precede a queda. Deus aborrece o orgulhoso, soberbo, mas dá graça humilde. 1 Pedro 5,5. E é isso que a cruz está trabalhando em nossas vidas, irmãos. É isso que nós temos que permitir que a cruz trabalhe. O Senhor diz que aquele que vem após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Aquele que não toma a cruz não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, irmão, é experimentar e permitir a disciplina do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. A cruz é a navalha na carne. A cruz é um peso, é um trabalhar, é um cortar no ego. Então, muitos não compreendem, às vezes não compreendemos certas situações que passamos para nos quebrantar, para reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer, como está em João 15,5. Como o ramo fora da videira não pode produzir nada, porque a ceifa que vem da videira e passa pelos ramos é que produz o fruto. Ora, irmãos, se não estivermos ligados nele, não produziremos fruto. O fruto do Espírito, o fruto da obra, santificado é o nome de Deus, como está em Gálatas 5,22. Estou crucificado, não vivo eu. Oh, irmãos, aí está o poder, aí está a virtude, aí está a graça de Deus fluindo, quando somos crucificados com Cristo. Por isso que o evangelho da cruz, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós, os salvos, os que creem, é o poder de Deus.
é o poder que aniquila o pecado, é o poder que liberta, é o poder que salva, é o poder que transforma. Tudo na cruz de Cristo, tudo na cruz de nosso Senhor. 2,14 do livro de Colossenses diz que toda cédula, todo escrito que era contra nós, ele tirou cravando na cruz. Somos livres, redimidos, não para ter uma vida libertina, não para ter uma vida solta, mas uma vida consagrada na graça de Deus e santificando no Senhor. Que Deus tenha compaixão, irmãos. Que nesses dias, aqueles que estão vivendo Cristo, que tomam a cruz de Cristo, estão vivendo em verdadeira paz. Não vivem amedrontados, não vivem desesperados, com medo da morte, porque o diabo trabalha no medo. A opressão do diabo nesses dias é sobre o medo sobre a humanidade, o medo da pandemia, o medo das doenças, o medo da morte. Mas, irmãos, isso foi aniquilado na cruz. Em 2,14 de Hebreus fala que nós que éramos atormentados pelo pavor da morte, fomos libertos pela cruz de Cristo, porque ele venceu a morte. Onde está aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? O Senhor venceu por nós, Cristo ascendeu aos céus, Cristo ressuscitou, Cristo está às destas de Deus, Cristo intercede por nós. E a palavra diz, no Salmo messiânico, que é o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Os inimigos de Deus serão colocados aos pés de Cristo, no estrado dos pés do Senhor. O Senhor virá, o Senhor reinará 1000 anos sobre esta terra. Sejamos vencedores, irmãos, consagrados nesses dias de tantas tentações, dias maus, dia de tantas distrações, quando muitos estão sendo enredados, enganados de várias formas, amedrontados, desesperados. Nós estamos em Deus, porque as pessoas amedrontadas, desesperadas, se refugiam onde? Em remédios, em drogas, em bebidas, em devassidão sexual, em tantas aberrações malignas. Mas que Deus nos ajude a ter uma vida centrada, equilibrada e consagrada em Cristo, o nosso Senhor, nesses dias. Pois a palavra diz que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o medo atormenta. 4,18 de 1 João. Veja, o medo atormenta. O medo atormenta, por isso que é do inferno, é maligno. Agora, Cristo é nossa paz. Cristo é nossa paz. 2,14 de Efésios, Cristo é nossa paz. Então, quem está em Cristo? Aquele que recebeu Cristo, aquele que foi crucificado com Cristo, aquele que crê que os seus pecados foram levados em Cristo, carregados em Cristo, foi sarado, foi liberto, foi transformado, tem a proteção por Cristo. E essa paz interior é que é a nossa segurança, que traz louvor, que traz alegria, que traz cântico de vitória, e não somos levados como os demais por essas ondas desse mar bravio da vida, angustiados, amedrontados, apavorados, acuados, mas também não arrogantes, atrevidos, mas humildes em Cristo Jesus, o adorando, glorificando e crendo, irmãos, que ninguém está em vão aqui na terra. Nós viemos para cumprir uma missão e não vai ser cumprida essa missão, não seremos recolhidos antes de tudo ser cumprido, porque estamos nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e me abençoe, vivendo a cruz de Cristo, tomando a cruz de Cristo, crucificando o ego, renunciando o ego, o eu, porque muitos estão sofrendo, pagando um preço caro, irmãos. Todos nós pagaremos se vivermos uma vida soberba. Esse tempo está ensinando o que vale a soberba, o que vale a riqueza, o que vale o poder. Não é verdade? Isso tudo está nos ensinando. O Senhor preside sobre os delúvios. Que o Senhor nos ajude. Ele está presidindo sobre o dilúvio. Ainda que o mundo inteiro jaz do maligno. Que as potestades estão vindo. As pragas estão vindo. Irmãos, nós temos que estar no Senhor crendo.
em paz poder dizer: Senhor, 1000 cairão ao meu lado, tu prometeu, 10.000 à minha direita, mas tu não será atingido, tu prometeu. Essa é a fé, irmão. Reconhecendo a palavra, adorando o Deus da palavra, e o Senhor nos guardará, e o Senhor nos protegerá, o Senhor nos dará vida, saúde em seu nome. Nós somos melhor de quem quer que seja, mas nós cremos que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas os que creem é o poder de Deus. Os que creem é o poder. A palavra da cruz é poder contra o diabo, a morte, contra o ego, contra a carne, contra o mundo. Paulo disse: estou crucificado. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 6,14 de Gálatas. O mundo está crucificado para mim, ou 6,16, ou coisa assim. Então, irmão, também o mundo deve ser crucificado, as distrações, as paixões do mundo, as atrações do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Que o Senhor nos ajude a nos consagrar, a nos santificar. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Santificado é o nome de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, para os salvos, é o poder da salvação, é o poder da libertação, é o poder que aniquilou Satanás, que venceu o diabo e a morte. O Senhor está vivo, o Senhor está à destra do Pai, o Senhor intercede por nós. O Senhor está conosco todos os dias até o fim desta era. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Capítulo 28, 18, 19 e 20 do livro de Mateus. O Senhor falou isso depois da ressurreição. Portanto, ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco no Espírito Santo todos os dias, até o fim desta era. Irmãos, e podemos dizer: maior o que está conosco do que aquele que está no mundo, como está 4,4 de 1 João. Que Deus nos abençoe. Creia, adore, creia no Cristo crucificado. Paulo disse em 1 Coríntios: nada quis saber entre vós senão Cristo, e este crucificado. Cristo teve uma vida de crucificação, desde o berço até a morte, na verdadeira cruz. Uma vida de crucificação deve ser a nossa vida, para fluir a bênção, o poder, a alegria, a graça de Deus, e possamos ser ungidos para poder auxiliar os necessitados, somente numa vida crucificada, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida crucificada, alegrando-se nele. Não vale a pena o mundo, o diabo e a carne, só traz desespero, medo e aflição. Por isso nós temos que refugiar-se nele, esconder-se nele, escondido em Cristo, como diz Colossenses 3, vivendo uma vida nova, mortificando a vida da carne do velho homem e andando no novo homem, que é a vida do Espírito. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, é loucura, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Santificado é o nome do Senhor, que venceu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois de ressuscitado, pregou pelo poder do Espírito Santo, sobre o reino de Deus, e ascendeu aos céus. E assim lhe voltará. Santificado é o nome do Senhor. Maranata. A palavra diz: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Últimos versículos de 1 Coríntios. Que Deus os ajude a viver esta vida, crer e agir no poder da cruz de Cristo. Aí está a vitória e a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oremos nesse vídeo, irmãos. Senhor, invocamos o teu nome e te glorificamos pela cruz do Senhor, porque na cruz temos a vitória, o perdão, a salvação, a nova vida. Ó Senhor, a saúde, a paz, a tranquilidade, porque o Senhor venceu. E a tua palavra diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, dá-nos graça para ter essa vida de crucificação, em nome de Jesus, e tu seja glorificado em nossas vidas, lares e famílias, na vida da igreja de Deus, porque tu, Senhor, és nossa paz. Em Cristo te agradecemos. Amém. Se inscreva no canal, irmão, divulgue esse canal,
ative o sininho, deixe seu like, faça a obra de Deus. Deus nos ajude a atravessar todo esse dilúvio na graça, no nome do Cristo eterno. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos.